chegando o dia do agrônomo, o dia do engenheiro agrônomo, e aí tem uma data a ser comemorada. Conosco, Adriana Hernandes. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo bom? E você? Prazer recebê-la. Adriana, às vezes tem até uma confusão, porque às vezes a gente fala, dá parabéns para os agrônomos, eles falam que não é hoje, porque eu acho que tem o dia que é o dia nacional. Isso. E tem daí o dia, acho que internacional, não tem? Mas ela tem duas datas, né? Sim, sim, tem uma em setembro, eu não me recordo ao certo qual que é, né? Mas é uma em setembro, acho que se eu não me engano é 13 de setembro, e agora 12 de outubro, né? E tem essas duas datas, uma nacional e outra internacional. Porque uma, acho que Marechal, teve um aqui no Brasil que foi assinado e declarado mesmo ali o agrônomo brasileiro, né? Isso. Então aqui no Brasil tem essa data. É essa 12 de outubro. E é importante que a gente ressalte a importância desse profissional. Com certeza. É uma data muito especial, né? Porque a gente está aí várias comemorações, né, no mesmo dia, mas é uma data a ser muito comemorada, né? Porque um dia até me perguntaram, mas por que você escolheu essa profissão, né? Foi simplesmente pelo fato de que eu estou ajudando a produzir alimento. Isso já é um grande desafio, né? Então, assim, os produtores estão à frente disso, né? E a gente sempre junto com eles para dar o apoio, né? A gente está ali auxiliando numa recomendação, tirar uma dúvida, a gente está sempre por perto, não deixar ele, assim, tem muitos que estão começando também, que a gente apoia ali, dá aquele apoio inicial, né? Ajudar a produzir alimentos, isso é uma grande satisfação. A gente estava aqui conversando, né, e eu ainda disse assim que a melhor profissão é a minha, porque a gente está sempre aprendendo, mas na natureza nunca tem um ano igual ao outro, né? Não. Sempre os produtores falam, não, cada ano é um ano. Cada ano é um ano. Um ano é uma praga diferente, no outro ano é uma doença diferente, no outro ano é um clima diferente, né? O ano passado a gente começou aí plantios final de outubro. Foi. Hoje, olha aí, a gente tem produtores que começaram dia 2 de outubro. Então, essa janela, essa diferença dá uma margem muito grande para a safrinha, que é a principal cultura de inverno nossa, né? Isso é muito importante. Então, cada ano é um ano. A gente nunca tem um ano igual ao outro. Não é uma receitinha de bolo, né? A gente sabe que sempre tem um veranico, aí esse veranico tem ano que ele pega de surpresa. Tem ano que pega no enchimento de grão, tem ano que pega no florescimento. Então, é sempre assim, esperar. A gente sempre, os produtores falam, como que está a previsão do tempo? Eu, particularmente, né, eu não gosto de falar sobre previsão do tempo, porque esse ano mesmo era um ano que o produtor estava esperando chover só final de outubro, praticamente, né? As previsões diziam que ia firmar a chuva a partir do dia 15. Então, assim, segunda quinzena para frente. Então, o dia 15 aí, né? ainda está no final desta semana. E já tem produtor que vai finalizar plantio dia 15. Né? Dependendo do tamanho da propriedade, já vai finalizar dia 15. Então, assim, é muito incerto, né? Essa questão de previsão, quando que vai ser o veranico, é muito incerto. Adriano, o engenheiro agrônomo está sendo cada vez mais cobrado, porque diante de um mercado tão rigoroso, tão rápido que a gente tem, o profissional também precisa ser muito ativo. Com certeza. Tem muitos produtores que, por conta dessa instabilidade de preços, tem muitos produtores fechando já, que já está negociando safra 22, 23, safrinha 23. Então, a gente nem plantou a soja ainda, 21, 22, ele já está negociando lá a safrinha 23. E a gente não sabe como que esses insumos estarão. Não se sabe. É uma dificuldade muito grande, o produtor cobra, Adriana, como é que tá? Eu preciso do preço, tal. A gente não sabe como que vai estar lá na frente, se vai retrair, se vai aumentar os preços. A gente sabe que tem uma dolarização aí. A gente trabalha só em forma de dólar, esses produtos que são basicamente importados. E a gente não sabe dar uma precisão, porque está muito instável.
A gente nem consegue fazer a negociação. E nesse trabalho hoje tão dinâmico, o engenheiro agrônomo ele acaba tendo, eu diria assim, duas funções, é aquela técnica e a comercial, porque ele também tem que dar ali esta orientação de preços, de levar para ele, olha, tem esse produto aqui com tal preço. Isso, a gente tem que trabalhar muito isso. A gente tem, na empresa que eu trabalho, a gente tem 15 minutos do mercado, né? De toda sexta-feira. Por quê? Para dar uma visão para a gente como que está o mercado. Por exemplo, hoje, adubo. Chegar para o produtor, você quer fechar adubo de safrinha? Vamos fechar hoje. Cada dia que ele adia para fechar essa negociação, aumenta o preço. Principalmente adubo, que é praticamente diária a variação de preço. A gente tem aí agora, nesse ano, como nós estamos falando, que nunca é igual ao outro, esse ano a tensão está com os insumos, né? Com certeza. Falta de insumo, atraso de entregas. Tá uma coisa, assim, um cenário loucura. Eu ainda conversei com o Galvão, presidente da ProSoja Brasil, liguei para ele ainda, a gente conversando, ele falou, Fabélia, se o produtor faltar um pouco de adubo, como ele está bem preparado, o solo dele, ele baixa ali um pouquinho, mas ele consegue produzir. O problema maior é se faltar herbicida, se faltar um inseticida ali, um defensivo, né? Questão de herbicida a gente já está sentindo. Principalmente agora com glifosato. Que precisaria dele ali para fazer aquela caixa de dessecação, para pegar aquele banco de semente antes do plantio. Pré-emergentes, a gente já está sentindo. Tá? A gente tem algumas cartas na manga que a gente consegue substituir, dar uma remanejada, questão de dose, focar em alguns talhões que está mais com problema de ervas daninhas, mas chega um ponto que a gente não vai ter esse Vamos ter que ir para enxada? Oi? Vamos ter que ir para enxada? Olha, pode ser uma opção. Assim, a gente não chegou a esse ponto ainda, né? Glifosato, a gente está conseguindo remanejar, ainda tem um estoque. Minha preocupação é safrinha. Uhum. A gente não sabe como que vai estar lá na frente. Momentâneo tem como atender algumas situações. Agora, a longo prazo, a gente não sabe ainda. Esse médio prazo ali, para pegar daqui a pouco, a gente não sabe se vai ter regularizado ou se vai, de fato, ter uma lacuna. Isso. Questão de herbicidas, né? Herbicidas agora no início. A gente tem algumas notícias sobre produto para sugadores. Até eu venho alertando meus clientes também. Se for de fechar, fecha, que eu não sei como que vai ser o volume. A gente ainda tem estoque, né? A gente tem um pouquinho de estoque, tem como atender algumas situações, mas vai ser um produto também que a gente está com um pezinho atrás. Alguns produtos a gente vem orientando os produtores também, tal produto, o fulano vai faltar, vamos remanejar para esse. Algumas empresas estão com dificuldade mesmo, e nem é questão da revenda ou da empresa em si, são as fábricas que estão passando por mudanças. É esse o detalhe, né? Porque às vezes o produtor aqui na ponta, ele pode ficar indignado aqui, porque a gente tem acompanhado os empresários aqui na ponta, o empresário em pânico porque ele não está conseguindo atender aquilo que foi combinado com o cliente dele. Com certeza. Muitas empresas achou que ia dar conta de atender algumas demandas e no fim, na hora H, nos 45 do segundo tempo, a gente não vai conseguir atender. A gente tem situações de empresas que a fábrica que fornece a matéria-prima passou por algumas dificuldades há um ano atrás, não conseguiu se restabelecer, conseguiu pegar essa matéria-prima de outra fábrica, de outro fornecedor, mas vai ter atraso, porque as chuvas adiantaram e aí então, ele já tinha um encurtou. atraso. Ela já estava com uma defasagem ali de tempo e aí chegou uma procura, vamos dizer assim... Antecipada e amontoada. Isso, justamente isso, amontoada. Porque pela previsão do tempo, a gente estava esperando regularizar a chuva. Teria uns 30 dias de intervalo de um modo geral.
Uns 15, 20 dias ainda dava. E aí começou o produtor procurando produto lá no final de setembro. E todo mundo quer de uma vez só. Tá uma loucura. E olha, eu amo essa loucura, porque muito melhor essa loucura do que o pânico do marasmo que estava no ano passado. Com certeza. Eu falo pro produtor, olha que 2 de outubro a gente vendo nuvens no céu, chuva. O ano passado a gente não via uma nuvem. Né? O produtor em desespero. Falou, caramba, semana que vem chove. E semana que vem incêndio, chove. né? E a gente ainda tinha uns incêndios no ano passado que eles se prolongaram porque não chovia. Não chovia. Nossa, tem produtor, 95% da área pegou fogo. Uma área grande, considerável. Então, assim, isso afeta lá na frente. Uma prima da minha mãe fala, o meu vizinho pôs fogo na lavoura dele, ele é culpado e não sei o quê. Eu falei, você tá louca falar uma coisa dessa? O produtor quer matéria orgânica no solo, ele vai pôr fogo? Né? Muita gente pensa isso, realmente pensa isso, porque não tem conhecimento, né? Mas a gente precisa entender isso. O produtor quer matéria orgânica, ele quer estrutura no solo, ele não vai pôr fogo. Né? E isso afeta lá no final. A soja não chega a senescer, ela morre. Ela morre no meio do caminho, no meio para o fim do caminho, ela morre. O processo de senescência dela é mais longo. E no final ela morreu. Né, por conta dessa falta de matéria orgânica, falta de umidade, porque ela não consegue segurar a umidade no solo. Tudo isso afeta a produção significativamente. Na hora de fazer pastagem, tem o fator ainda animal junto. Com certeza. Tem mais um pouquinho assim para olhar, para observar? Olha, questão de pastagem, a gente ainda tem uma resistência muito grande, a gente tem sim produtores pecuaristas que investem, mas a grande maioria ainda são, como você falou, a gente conversando no intervalo, ainda são extrativistas. Né? Eles querem ver o resultado, mas não querem colocar investimento. É uma dificuldade muito grande. Meu pai mesmo é pecuarista, a gente luta e ele fala, o dia que você pegar a fazenda aqui para cuidar, você esquece que você é agrônoma. Gente, isso é um insulto à profissão, né? Mas vamos lá, né? Mas é complicado, porque pastagem, principalmente gramíneas em geral, ela responde muito bem a investimento. Se você não faz um investimento, você não tem retorno. E quando você investe, a diferença é muito grande. Né? Se você faz uma adubação correta, você fazer uma calagem no solo, ela responde muito bem. Só que aí, quando o produtor vê que o pasto está lá bonito, ele faz a sobrecarga naquele pasto, coloca população muito alta de rebanho em cima do pasto. E isso aí, não, lá o pasto, reformei o ano passado, já está degradado. Né? Então às vezes ocorre esta situação. Isso. A hora que o produtor vê que está lá lindo o pasto, vai sobrecarga. E aí vem essa degradação. Então, às vezes, o produtor nem é sempre... porque às vezes investiu e aí colocou uma unidade animal muito alta e aí teve a degradação, ocorre a degradação ao longo do tempo, por conta dessa sobrecarga. Vamos imaginar aí que a gente tem um produtor que ele não fez ainda, ele está agora acompanhando, vendo você falar isso, que é preciso fazer. A orientação que ele comece a fazer em pequenas áreas, para ele ir vendo esse resultado, para ele fazer investimentos pequenos, para ele aprender também, porque a gente fala sempre que você tem que aprender a mexer com aquilo ali. Com certeza. A gente tem também essas recuperações somente com a vedação do pasto. Tirou o rebanho dali de cima, deixa um intervalo de tempo, o pasto brota, né? E a gente tem... É visível, quando tem pastagem, não tem plantas daninhas. Então, se você deixa a pastagem vir, você tem a supressão de plantas daninhas, porque tem muitas plantas daninhas que não vêm quando o pasto abafa ela. Então, a falta de nutrientes, de luz ali, ela vai ficar... Isso. A pastagem se sobressai. Hoje, os pecuaristas, eles estão acostumados a investir pouco, porque a pastagem, querendo ou não, ela consegue, ela é resistente. Ela regenera naturalmente. Naturalmente. Então, assim, quando o produtor, só com a retirada do rebanho
daquele local, ele já tem uma regeneração da pastagem, já ocorre o rebrote, né? Então, eles estão acostumados com isso. Só que se der um alimentozinho a mais para a pastagem, com certeza ela recupera muito mais rápido. Essa pastagem também, porque antes a gente tinha ali 2, 3 tipos só e pronto. Hoje a gente vê uma infinidade de forrageiras. É importante ele saber onde ele está, a forrageira que ele está usando, a finalidade. Com certeza. Hoje a gente está crescendo muito na região lá de São Paulo, do interior de São Paulo, capim niage, Maasai, que é um capim que veio da Tanzânia, da África. Então, ele é mais resistente, ele dá as touceiras. Então, para cada tipo de rebanho, você tem uma indicação de pastagem. É rebanho leiteiro? Esse tem mais proteína, que vai produzir mais leite, vai fazer o rebanho produzir mais leite. Ah, não, quero pastagem para cavalo, né? Para criação de cavalo. Então, é outro tipo de pastagem, outras Caprinos, espécies. ovinos. São espécies diferentes para cada espécie de animal, para cada tipo de animal. Para engorda é um tipo. Então, focar nisso, né? Porque às vezes o produtor, eu coloquei aquele tipo de pastagem lá na área e o rebanho não está engordando. Às vezes não é o capim ideal, passou do ponto porque ele fica mais rígido, se passa do ponto de pastejo também. Então, tudo isso influencia. Por isso que é importante a gente procurar, sempre o produtor procurar auxílio com os agrônomos ou veterinários também da região, sem procurar orientação, porque para cada tipo de rebanho ele precisa de uma pastagem específica, né? Que vai, não específica dizer, para aquele pasto tem que ter isso, para esse tem que ter outro. Não, mas uma pastagem que atenda à demanda dele. Lá na lavoura é muito comum que o produtor faça talhões. Isso. Que ele vai fazer um escalonamento, até porque ele vai plantar, que depois ele precisa colher, que ele precisa ter caminhão, aquela disponibilidade toda. Toda a logística. Toda a logística. Na pecuária também é importante ele fazer alguns piquetes menores, porque às vezes a gente vê Extensão. aquela extensão toda, mas ele fazer uns piquetes menores para ele poder manusear isso aí, Adriana. É muito comum a gente ver piquetes em rebanho leiteiro, porque o pastejo é muito mais intenso, porque o rebanho está produzindo leite diariamente, todo dia, né? Então, exige mais pastejo, um pastejo com maior teor de proteína. Tem outras características da pastagem que tem que ter, né? Todas as proteína bruta. Para que esse leite ali tenha o resultado necessário. Saia de boa qualidade, né? E tudo isso também se leva para a pastagem. A gente tem que ter, por exemplo, se eu vou trocar o gado a cada 30 dias de pasto, então eu tenho que remanejar tudo certinho para que daqui 30 dias esse pasto esteja num porte ideal para que entre o rebanho naquele local. Já na engorda, né, a gente tem áreas mais amplas, né, porque ele precisa estar tranquilo, o gado sem estresse, para poder pastejar tranquilamente e ele ter o processo de engorda o mais rápido possível, digamos assim, questão de pastejo. Eu quero já agradecer a você e vamos fazer mais bate-papos aqui em outros momentos para a gente ficar falando aqui e visitar também algumas áreas. Com certeza. Para a gente mostrar a materialização do que a gente está conversando. Com certeza, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da grande importância do agrônomo na pecuária, na agricultura do nosso país, que hoje é o que movimenta o nosso país. Não tem como falar de qualquer coisa sem pensar na agricultura e pecuária, porque é a base de toda a alimentação, né? Isso é muito importante, é muito satisfatório. O trabalho que vocês fazem de exaltar esse tipo esse meio é muito bom, porque muita gente não tem noção do que é o trabalho no campo, do que a gente faz no campo para chegar o alimento na mesa do produtor. E isso é muito importante. Hoje a gente trabalha também com a educação, né? Tanto na parte de campo quanto na educação, e a gente pretende aí trazer bons agrônomos no futuro aí para o mercado de trabalho. Parabéns, viu? Obrigada, família. A todos os agrônomos, o meu abraço, muito obrigada. E a gente tem que mostrar, sim, que não tem
saída do lugar se não tiver alimento. E para isso, passamos pelas mãos desses profissionais. Um abraço, parabéns.